Muito bem. Ah, nós criamos esse espaço aqui de diálogo, né, do Comitê de Presidentes, porque o fórum ficou muito grande e a gente tem duas reuniões anuais, uma em março, que aprova o plano de ação, outra agora em novembro, que vai ser dia 4 de novembro, que é quase uma assembleia. Quando o fórum era menor, a gente fazia uma assembleia razoável que dava para vocês falarem, para conversar melhor. Quando a gente viu 50, 60 pessoas na sala, aqui mesmo virtual, que facilitou a nossa vida, ao mesmo tempo criou uma dificuldade de vocês conversarem mais entre vocês, né? Então, a gente criou agora algumas datas especiais para exatamente descentralizar essas conversas, né? Nós temos visto aí o crescimento da conversa sobre a agenda ESG. É uma agenda, no meu entendimento, como alguém que está trabalhando aí com sustentabilidade, né, há 23 anos no ambiente empresarial, é uma agenda que aproxima mais a conversa da sustentabilidade dos negócios das nossas empresas. E ela traz novidades interessantes, uma delas, novidades no sentido da ênfase, né? Uma delas, é claro, é uma agenda dos investidores, a carta do Larry Fink, enfim, toda a questão que ele coloca para as empresas. Então, quem está propondo agora, né, uma conversa de sustentabilidade é um grande investidor e os investidores em geral. Está entrando a conversa está chegando no conselho de administração. Então, eu aqui como consultor, mesmo pelo fórum, mas sobretudo como consultor, estou recebendo quase diariamente apelos dos conselhos para poder entender melhor a agenda ESG, como é que a gente aplica, o que é isso, tal. Houve no Brasil um entendimento de que diversidade e inclusão é um grande tema da agenda ESG, sobretudo ligado ao S, mas está ligado à questão ambiental também, está ligado à questão da governança, né? A outra novidade, além de ter entrado por uma outra porta, é que ela trouxe essa questão de governança. Eu achei bem interessante, porque governança é o melhor caminho aí para a gente colocar tudo em prática, né, dentro de uma organização. E para nós, do Fórum, é bem interessante que vocês se apropriem bem desse entendimento de que nós estamos, né, ali nessa a abordagem aí dessa agenda, né? Que vocês, quando assinaram o Fórum é de 2013, a gente sempre se pautou, e os 10 compromissos, por uma agenda de direitos humanos, da normativa internacional de direitos humanos. O nosso guarda-chuva imediato é diversidade e inclusão, o nosso guarda-chuva maior é sustentabilidade e responsabilidade social empresarial. Quando vem a agenda ESG aí ganhando força, forma, tal, já encontrou vocês atuando comprometidos com um dos pilares, mas que tem a ver com toda a conversa sobre diversidade e inclusão, de sustentabilidade, direitos humanos de maneira geral. Isso eu acho que é um bom tema da gente também estar aprofundando mais aqui e vendo como que a gente pode estar discutindo melhor essa questão e passando para os nossos colegas, né, para o comitê de presidentes, sobretudo, esse diálogo, esclarecendo dúvidas, entendimentos, a questão toda. Há um desafio grande com a questão das métricas, como medir, como fazer, estou falando da agenda ESG em geral, quais indicadores que a gente escolhe, está todo mundo no mercado aí atrás, e vendo, e conversando, fazendo conversa, por isso que eu gostei da Viviane como uma organização brasileira, né, a Falcone, se oferecer para estar aqui também numa conversa dessa. Eu pedi que a Mônica falasse um pouquinho, porque também a reunião foi pensada lá no nosso conselho consultivo. Mas antes de passar para ela, dizer assim, olha, o que eu entendi da agenda ESG, que fica uma mensagem muito forte ali, desde a carta do Larry Fink, botando ênfase para o Pacto Global, para todas essas coisas que a maioria de vocês, praticamente todos, já estão engajados, né, com essas agendas todas, é que nós, as empresas, precisamos participar da vida da nossa comunidade. Não é só fazer benfeitorias, vamos dizer, práticas de impacto social, no sentido de ajudar a comunidade financeiramente, essa coisa toda, mas que a voz
das nossas empresas, né, também esteja presente na construção das relações sociais, por isso a ênfase no S, né, que a gente ajude, vou usar a expressão do Fernando Alves, né, que está no nosso Conselho Consultivo, que foi ex-presidente da PwC, ele fala elevar o patamar civilizatório. O nosso tema dos direitos humanos das pessoas LGBTI+, é um dos temas desses, e a gente vem conseguindo fazer isso, né? Pouquinho, mas a gente já tem se posicionado, né? Tem um posicionamento conjunto do fórum, ou de cada uma das empresas, ajudando a sociedade a melhorar esse entendimento sobre direitos humanos, sobre esses segmentos que estão em situação de vulnerabilidade e exclusão. Então, esse vínculo aí com a agenda ESG é bem importante, nós precisamos aprofundar isso, claro, né? Mônica, fala um pouquinho de como foi a nossa ideia lá no Conselho Consultivo do Fórum. Estou ligando a câmera do computador para poder ficar mais fácil. Muito bem. Porque lá já tem outro fone, mas peraí, deixa eu tentar plugar esse aqui, que daí melhora o áudio enquanto meu computador não carrega. Senão não dá, só um minutinho. Ouço vocês enquanto o computador funciona. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Para mim foi uma surpresa Paulo. enorme. Tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Eu vou tentar entrar aqui porque é realmente muito ruim. Não, mas já está te escutando bem, pode falar. Então tá. É que eu não vejo ninguém. Aqui pelo celular só aparece uma carinha, eu não consigo ver todos, mas tô entrando aqui já que a gente se vê. A última reunião de conselho foi ótima, eu nunca tinha participado, então foi a minha primeira, e eu fiquei muito feliz. Agora eu vejo vocês aqui do outro lado. Muito bem, então eu falo por um e escuto por outro. Porque a gente começou a falar de temas muito necessários e positivos para a agenda de 2022. Então, a gente começou a desenhar, eu não sei quantos de vocês já estavam no fórum, quando a gente, antes da última eleição no Brasil, a gente teve um encontro com presidentes na IBM, e lá nós escolhemos o tema, qual seria o posicionamento do fórum para quem fosse o presidente escolhido. Independentemente de qual fosse o presidente escolhido no Brasil naquela época, a gente desenhou um modelo de uma carta para a gente poder apresentar para eles, com o posicionamento dos presidentes das maiores empresas que nós temos no Brasil, que estão aqui no Fórum LGBTI+. E a partir disso, a gente está começando a desenhar esse novo modelo para a gente se antecipar, para a gente começar o diálogo com os novos presidenciáveis, com a característica de sermos os presidentes das maiores empresas. Nós temos boa parte do PIB representado no Fórum LGBTI+, graças a Deus, para a gente poder garantir os direitos de todos, e a gente está começando a trabalhar nesse modelo agora. Então, quais seriam os tópicos importantes que fossem ditos em nome do fórum e dos presidentes e das empresas para os futuros presidentes, os futuros candidatos à presidência no Brasil. Estava com a gente o Zé Vicente, com uma visão muito legal também de militância, né, de quanto tempo ele já está militando por outras causas, e a gente consegue juntar, porque quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando mesmo de sustentabilidade, e a diversidade e a inclusão são sempre um leque muito amplo. Eu acho muito legal a visão que o Fórum tem, porque a gente consegue respeitar esse dinamismo e essa pluralidade que acontece dentro das nossas empresas. A gente não luta por uma única causa, né? E o Fórum está sempre de braços abertos para a gente conseguir lutar por todas as causas e sermos os representantes de todas as causas, com um peso maior que a gente tem, porque nesse fórum a gente tem os presidentes conosco. Então, eu fiquei muito animada, eu acho que a gente tem uma agenda de responsabilidade muito grande para 2022, participar do Conselho é uma honra, e participar agora do Conselho Consultivo, né, não só dos presidentes, da diretoria dos presidentes, para a gente conseguir desenhar ações que a gente sabe que tem impacto muito grande para o Brasil inteiro. Passa do universo só da nossa empresa e a gente começa a impactar o Brasil inteiro através da nossa voz. Então, fiquei muito feliz e estamos aqui, lutando juntos para a gente conseguir desenhar esse Brasil mais inclusivo que a gente precisa. Obrigada, Rita. Tá bem. Eu vibro com cada um de vocês, com aquilo que vocês fazem, eu fico sempre, na hora que a gente vai falar, né, depois, até porque eu fico acompanhando as coisas que cada empresa está fazendo, tal, é bem
bacana, mas digo isso porque sempre, com muito entusiasmo, vou dizer, nossa, como eu admiro o Ricardo Gondo, as coisas que a Renault tem feito, né? Eu adorei aí que o Ricardo topou ser uma pessoa que vem falar aqui com a gente, porque, né, eu fico sempre muito olhando ali de perto as coisas que o teu time, você tem feito na Renault, e para nós é uma referência, um exemplo, e é bacana que você tenha essa visão, claro, do todo, né? Então, que bom, Ricardo, que você topou aqui apresentar para a gente, humildemente vim aqui para o diálogo, né, com todo mundo. Claro, nós estamos nesse ambiente seguro. Ó, duas pessoas que não estão aparecendo aqui, que não estão no vídeo, é porque são da Renault, viu, que estão de apoio aqui, e duas queridas, a Evelyn, que participa bastante do fórum, estava até falando para ela que eu estou contando muito com ela para ajudar no planejamento de 2022 aí, que ajuda bastante, e a Fernanda também. Pode ficar com o vídeo aberto, Evelyn, que aí a gente está aqui. Tá bom? Ricardo, é com você. Se apresenta lá, Fernando. Então, esse espaço bacana aqui, vamos lá. Bom, muito obrigado, Reinaldo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Bom, a Renault do Brasil participa desse fórum desde metade de 2020, né? Então, eu participo dessas reuniões e acho que a cada dia, nós, como time, eu aprendo mais e mais junto com vocês. E é como eu falo para o meu comitê de direção aqui no Brasil, acho que muitas vezes, nós não temos as respostas, né, para tudo, mas juntos nós vamos encontrá-las. E essa semana nós tivemos a oportunidade de, junto com os meus diretores na Renault, nós tivemos uma formação sobre diversidade e inclusão, junto com a Mariane e com o Vini, do projeto Travessia, acho que vocês conhecem. Então, foram horas muito bacanas de discussão sobre o tema de diversidade e inclusão. Bom, como pedido, né, eu vou apresentar para vocês as iniciativas relacionadas à agenda ESG da Renault do Brasil. Então, quero começar apresentando para vocês a Renault, né, um pouquinho da nossa fábrica, o complexo industrial Ayrton Senna. São 4 fábricas nesse complexo industrial, uma fábrica de veículos de passeio, uma fábrica de veículos comerciais, uma fábrica de motores e uma fábrica de injeção de alumínio, onde nós fazemos bloco, cabeçote para os nossos motores. Acho que um número que é interessante, a nossa fábrica de veículos de passeio, nós temos uma capacidade de produzir 60 veículos por hora, um veículo por minuto que sai dessa fábrica. 2020, acho que nós tivemos um reconhecimento também bastante importante, o World Economic Forum reconheceu esse complexo industrial, as 4 fábricas, como uma referência na indústria 4.0 na América Latina. É o único complexo industrial, são as únicas fábricas na América Latina a ter este reconhecimento do World Economic Forum, isso por todos os investimentos em tecnologia e inovação que nós fizemos nos últimos anos. E vocês podem ver pela foto, tem uma área acho que bastante grande, uma área verde, que é de mata preservada, quase 40% de toda a área que nós temos da nossa fábrica é de área preservada. Vamos passar para os temas, então, agora ESG. Os temas ESG, eles fazem parte do plano estratégico de curto, médio e longo prazo da Renault, o plano que a gente chamou de Renaulution, e esse plano, esse plano estratégico, ele é baseado em 3 pilares, né? Todo o tema ambiental, todo o tema de segurança e também a inclusão, a empregabilidade, equidade, solidariedade. Então, vamos ver agora quais são as iniciativas que nós estamos fazendo aqui no Brasil, que eu trouxe para vocês, acho que alguns exemplos, né? Acho que quando a gente fala do tema ambiental, se fala hoje muito dos veículos elétricos, né? Mas acho que as nossas ações vão muito mais, muito além do que só fabricar e vender, por exemplo, veículos elétricos. Então, a Renault é pioneira na comercialização, na concepção, na produção de veículos elétricos. Já são mais de 10 anos de história que nós temos com os veículos elétricos. São mais de 400 mil veículos elétricos Renault vendidos e que estão circulando no mundo. Nós temos uma gama de veículos de passeio, mas também de veículos comerciais. E aqui no Brasil, nós vendemos o Twizy, que é o pequeno carro da esquerda, de 2 lugares, para algumas empresas. Nós temos o Zoe, que é o carro central, e nós também vendemos o Kangoo, que é um furgão pequeno, né? E o Zoe, que é esse carro que nós vendemos aqui no Brasil, que nós lançamos no início desse ano,
em 2020 foi o carro elétrico mais vendido em toda a Europa e com um importante resultado comercial em alguns países, como, por exemplo, na França e até mesmo na Alemanha, foi o número 1 em vendas no segmento de veículos elétricos. Bom, toda essa experiência de veículos elétricos, esse conhecimento, né, dos últimos 10 anos, nós estamos capitalizando e criando um ecossistema na França, que está voltado para todo o desenvolvimento da tecnologia, produção e reciclagem dos veículos elétricos, né? Então, nós criamos, isso está no norte da França, é o que nós chamamos de Electric City, é onde nós vamos centralizar a produção dos veículos elétricos para todo o mundo, mas principalmente na Europa. E nós transformamos uma fábrica, uma grande fábrica que nós temos em Flins, na primeira fábrica voltada para a economia circular. Ok? Então, um exemplo são as baterias, né? Se fala muito sobre, olha, as baterias dos automóveis. Então, a bateria do automóvel, a gente chama, olha, a primeira vida é quando ele está sendo utilizado no veículo. Uma segunda vida, que pode ser, por exemplo, um uso estacionário, né? Depois de 10 anos, a bateria ela perde a capacidade, a gente pode utilizar para uso estacionário a bateria. E uma terceira vida, que a gente já começa a utilizar, que é a reciclagem para recuperar os componentes da bateria e gerar novas baterias. Bom, além disso, nos últimos 10 anos, nós fizemos vários testes e vários projetos de mobilidade, principalmente na Europa. Então, por exemplo, nós temos 2 projetos que a gente chama de Smart Island. Bom, a gente fez testes, porque é um ambiente fechado, né? Você está numa ilha, e a gente testou vários projetos de car sharing, por exemplo, na França e em Portugal. E também nós temos um sistema de compartilhamento de veículos elétricos na Europa, na França, em Paris, nós temos mais de 500 veículos elétricos compartilhados, e o primeiro projeto foi na Espanha, em Madrid, onde nós temos mais de 700 Zoe elétricos circulando, um sistema de compartilhamento. Bom, todo esse conhecimento e essa experiência na Europa, a gente está trazendo para o Brasil. Então, no Brasil, a gente tem projetos bacanas. O da esquerda, que a gente chama de car sharing, com os colaboradores, a gente testou em 2020. Todo mundo acha, olha, como a gente produz carros, a gente pode ter carro na frota. Então, cada área, engenharia, compras, a supply chain tinha uma pequena frota, e todo mundo acha que isso não custa, porque, olha, a gente produz carro, um carro a mais, um carro a menos, não faz diferença, e faz muita diferença, a gente sabe disso, porque isso está no meu ativo, no ativo da empresa, tem custos financeiros, custos de manutenção, e a gente fez um pool agora compartilhado. Então, o colaborador precisa sair a trabalho, ele reserva o carro, um aplicativo, abre o carro, utiliza, vai e volta. E aí esse projeto evoluiu, os colaboradores disseram, olha, a gente não pode usar particular, olha, eu queria usar de final de semana, então a gente ampliou, agora ele pode reservar cartão de crédito, debita e utiliza no final de semana, no feriado, para viagem. Então, o que é bacana nesse projeto é que ele passou de ser um centro de custo para ser um centro de receita, e, além disso, os colaboradores viram isso também como um benefício. E esse projeto a gente está expandindo agora para outras empresas. Tem um exemplo na Federação das Indústrias do Estado do Paraná. A gente tem lá também um sistema de car sharing, um projeto super bacana que a gente fez aqui no Brasil com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, com o Polo Tecnológico de Itaipu, que é em Brasília. Nós colocamos 16 Twizzes rodando também em sistema de car sharing. Por quê? Porque lá em Brasília, qual que era o problema que eles tinham? Para se deslocar entre um prédio e outro, como é que o funcionário público fazia, né? Utilizava um veículo de frota, utilizava táxi, utilizava Uber, e aqui a gente colocou um sistema, eles fazem a reserva, abrem o carro, vão de um prédio para outro, deixa plugado e outras pessoas podem utilizar, e esses carros ficam circulando por Brasília, e a gente trouxe esse projeto agora também para Curitiba, junto com o governo do estado do Paraná. Ainda ligado ao tema do meio ambiente, acho que aqui no Brasil, essa experiência da Smart Island, a gente trabalhou com o Fernando de Noronha, junto com a administração, junto com a VEG, um parceiro de negócio nosso, e junto com a empresa de energia de Pernambuco, para também fazer testes em Fernando de Noronha, né? Então, hoje nós temos 28 veículos elétricos circulando na ilha, que foram comprados pelos empresários locais, pela administração pública,
Uma segunda etapa do projeto foi instalar esse carport. Por quê? Porque não adianta um carro elétrico se a geração da energia ela não é limpa. E Fernando de Noronha utiliza muito diesel para gerar energia. Então, a gente está agora, junto com a Neo Energia e com a VEG, trabalhando nesses carport. Então, a gente já instalou. E uma terceira etapa, como eu falei, é colocar a segunda vida das baterias. Então, energia solar, energia elétrica, armazena nas baterias, carrega os veículos e também vai devolver energia nos horários de pico para as pessoas poderem utilizar. Bom, mas mais do que eu falar, acho que tem um vídeo bacana que a gente fez sobre esse projeto em Fernando de Noronha. Então, podemos ver o vídeo, Fernanda. Olá! Hoje você vai conhecer mais sobre o projeto Noronha Carbono Zero, uma iniciativa que reforça o compromisso da Renault com a mobilidade sustentável e que está totalmente conectada com o eixo de meio ambiente dentro do ESG. O Renault Group é pioneiro no desenvolvimento de ilhas inteligentes e, por meio da sua marca Mobilize, continua inovando para fornecer aos territórios um conjunto de soluções e atingir a neutralidade de carbono. Desde 2019, temos um compromisso a favor de um ecossistema inteligente no arquipélago de Fernando de Noronha, priorizando a transição energética e a preservação da natureza local. O projeto começou com o fornecimento de veículos 100% elétricos para a administração da ilha. A partir daí, a maior parte dos moradores e empresas aderiu à mobilidade elétrica, adquirindo modelos como Renault Zoe, Twizy e Kangoo Zero Emissão. Importantes passos para atingir a ambição de que nenhum veículo movido a combustível fóssil esteja rodando na ilha até 2030. Ao mesmo tempo, nós trabalhamos para fornecer à ilha energia limpa e renovável. Por isso, estamos disponibilizando, junto com nossos parceiros, um sistema público completo de recarga solar. Construímos uma garagem fotovoltaica com eletropostos capazes de alimentar até 6 veículos simultaneamente. Além de ter a capacidade de abastecer todos os veículos elétricos que rodam na ilha, a energia excedente é enviada para a rede e utilizada pela comunidade local. É a construção de um ecossistema completo de veículos elétricos no arquipélago, com postos de recarga e armazenagem baseados em energia renovável. Essa é mais uma ação que está totalmente conectada à política de responsabilidade socioambiental do Renault Group, posicionando a transição ecológica como parte integrante de toda a cadeia de valor de nossa empresa. Muito bem. Bom, indo agora para a parte social, né? A parte social, as ações estão muito ligadas ao Instituto Renault. Nós temos uma atuação na área de inclusão e segurança, então nós apoiamos projetos que tenham sustentabilidade, que dê oportunidades de formação profissional relacionado a empreendedorismo social e também a geração de renda, né? Então, acho que um exemplo bacana é o Geração Futuro, é um curso profissionalizante para jovens do ensino médio com idade entre 15 e 24 anos. E é um trabalho que nós fazemos lá em São José dos Pinhais, não só com a Renault, mas também com os nossos fornecedores e também com a nossa rede de concessionários. Então, muitos desses meninos eles vão trabalhar depois na Renault, mas também na nossa rede de concessionárias. Um outro projeto que a gente tem já há bastante tempo aqui no Brasil se chama o Trânsito e Eu. Está focado muito na segurança e na educação no trânsito. Então, a gente trabalha muito com estudantes, são estudantes de crianças, né, de 7 a 11 anos, já passaram por esse projeto, mais de 400 escolas, mais de 200 mil crianças foram impactadas com esse projeto. E o que é bacana é que, no final, as crianças recebem uma cadernetinha, né? E elas são mais ou menos um pouquinho o vigilante, o guarda do trânsito da família. Então, se o pai, a mãe, o tio está fazendo alguma coisa não muito correta no trânsito, eles têm a cadernetinha, eles aplicam as multas, e é essa conscientização que a gente começa a fazer desde quando são crianças para melhorar a segurança no trânsito aqui no Brasil. Bom, a Renault ela tá situada numa região lá em São José dos Pinhais, né, com alto índice de vulnerabilidade social, né? Então, em 2018, junto com a PUC do Paraná, nós fizemos um mapa social de toda a região. Além disso, nós buscamos e mapeamos as lideranças, né? Quem são as pessoas que influenciam no bairro onde nós estamos, para definir os projetos que vão ter o maior impacto
social na nossa região. Então, nós temos vários projetos, então, alguns exemplos eu vou apresentar aqui para vocês, e todos eles ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vamos lá, então, do ponto de vista de governança corporativa, acho que na Renault nós temos um código de ética baseado em 5 pilares, tem o guia de prevenção de corrupção, um canal de ouvidoria sobre a ética e compliance na Renault, e tudo isso tem uma cobertura no Grupo Renault, mas também na nossa rede de concessionários e também nos nossos fornecedores. Em 2021, nós completamos 10 anos consecutivos, Fernanda, acho que no próximo slide, do relatório de sustentabilidade, né? Então, aqui, todos os nossos relatórios, e no final tem um QR Code para quem tiver curiosidade para ver o nosso relatório de sustentabilidade, mas todos os critérios são baseados na metodologia GRI e nos ODS da ONU. E um tema, acho que bastante importante, está ligado a esse fórum, que está relacionado à governança, é a diversidade e inclusão, né? Então, a Renault, ela faz parte do grupo, aderiu ao Pacto Global da ONU desde 2001. Nós fomos a primeira montadora na América Latina, em 2015, a aderir ao Women Empowerment Principle, e por 3 anos consecutivos a Renault foi reconhecida como na categoria ouro pelo WEPS. Nós somos a primeira montadora a aderir a esse fórum de empresas e direitos LGBTQIA+. Também, esse ano, 2021, aderimos à Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, e hoje na Renault nós temos 5 grupos de afinidades, e são esses grupos que fazem propostas de ações e uma visão mais de médio prazo das ações que nós temos que ter na companhia. Acho que um bom exemplo é o resultado também e o programa de estágio que nós lançamos aqui na Renault do Brasil em 2021. Então, o programa de estágio esse ano foi focado na diversidade e inclusão, mais de 13 mil inscritos. Nós contratamos 190 estagiários, 67% mulheres, 26% que se declaram LGBTQIA+, 20% de pretos e pardos e 6% de multigerações. Vamos passar para o próximo slide. Acho que tem um projeto que eu gosto muito e que engloba vários temas da agenda ESG. É o que nós fazemos na Associação Borda Viva, né? A Associação Borda Viva está lá próximo à nossa fábrica, e o propósito dessa associação e desse trabalho que nós fazemos é garantir segurança alimentar para as crianças, o desenvolvimento social das famílias e o empoderamento feminino através do empreendedorismo social e geração de renda, né? Na Associação Borda Viva, o que elas fazem, né? Tem um projeto que chama Casa da Costura, e elas produzem bolsas e acessórios a partir de tecido automotivo e também através de cinto de segurança. Ok? Então, aqui tem acho que vários conceitos do ESG, né? Economia circular, empoderamento feminino. E essas bolsas e todo esse material, eles são vendidos através da nossa rede de concessionários, e também, desde 2020, nós vendemos esses produtos que são feitos aqui no Brasil, em São José dos Pinhais, na Boutique Renault, na França, em Paris, na Champs-Élysées. Acho que é um dos metros quadrados mais caros do mundo, né? Próximo lá das grandes boutiques na França, e nós vendemos esses produtos lá na França. Então, isso é motivo, acho que, de muito orgulho para toda a equipe, todo esse trabalho que nós fazemos junto nesse projeto. E o resultado disso, através desse projeto, acho que a Renault, junto com os fornecedores, nós deixamos de descartar, ao longo dos últimos anos, 12 toneladas de materiais. Então, esses materiais, tecidos automotivos, cinto de segurança, que são utilizados na fabricação dessas bolsas. E aqui, quando a gente fala do empoderamento econômico feminino, 2015 tinha um faturamento de praticamente R$100 mil, e nós estamos já em 2020 a quase R$1 milhão de faturamento na Casa da Costura, através da venda desses produtos.
E acho que uma boa ideia gera novas boas ideias, né? Então, a gente ampliou essa ideia este ano com o projeto Supera, junto com o grupo Dignidade, e a gente criou uma coleção Be Proud, e uma parte desses produtos estão sendo vendidos e parte da renda ele está sendo revertido para o grupo Dignidade. Então, isso é recente, a gente montou e começou esse projeto há alguns meses. Desde setembro, nós estamos comercializando esses produtos através do site. E aqui alguns reconhecimentos relacionados aos temas ESG, como eu já mencionei, então, a diversidade e inclusão da Automotive Business, reconhecimento em 2020, 2021, prêmio da Câmara Americana, um case de aterro zero na área de sustentabilidade, e alguns outros que eu já mencionei, como o prêmio WEPS, 3 anos consecutivos que nós somos reconhecidos na categoria ouro. Bom, Reinaldo, era isso que eu tinha preparado para apresentar para vocês. Eu deixo aqui para vocês alguns QR Codes, né? O relatório de sustentabilidade da Renault, o livro Retratos de Vidas Transformadas, que é do Instituto Renault 2020. Nós completamos 10 anos de Instituto Renault aqui no Brasil. Para quem quiser comprar os produtos da Casa da Costura, tem aqui o QR Code da Boutique Renault. Acho que é super bacana, porque muitas vezes a gente não sabe o que comprar de presente, as empresas no final do ano, tem muita coisa na Boutique Renault, e também os produtos do Be Proud, também, para quem quiser comprar, tem aqui o QR Code, e tudo isso pode ser feito pela internet. Obrigado. Eu quero comprar tudo, já falei para ela que eu quero tudo. A gente apresentou outro dia, né, esse case aí, tá falando sobre isso. Muito bem, eu tenho quilos de perguntas para fazer, mas não vou fazer não, quero deixar aberto agora para vocês. Acho que o Eugênio, né, vou te provocar, Eugênio, você está vindo aqui, eu acho que é a primeira vez, né, que você participa, é uma honra, viu, ter você aqui, presidente do conselho, né, da Localiza, que você está hoje, e acho que a primeira interface aí, eu acho que é a sua, eu quero te ouvir também, porque vocês têm feito também tantas coisas, e aí como é que é essa coisa que a gente se preocupa e a Agenda ESG pede? A cadeia de valor, né, tem concorrência aí, mas tem também alianças, acho que a Alcoa também, estou sentindo falta aqui do Marcelo, viu, Marcelo, que você vai assistir depois, Marcelo da Lear, que também está no fórum, né, bacana, né, que também sobretudo o setor aí conversa, né, deixar aberto para vocês. Obrigado, viu, Ricardo? Bom dia a todos aí, parabéns ao Ricardo, né, à Renault. Não podia deixar de participar dessa reunião, porque, de fato, a Renault tem sido um exemplo aí no mundo da mobilidade, no cuidado ambiental e social, que é até bem típico do povo francês, né? A cultura francesa é bastante social e de uma forma bem positiva. Nós estamos aí também nessa mesma jornada, né? E quando eventualmente as pessoas pensam, puxa, o que a gente faz? Então, nós estamos também no mundo da mobilidade, então nós temos aí milhares de motoristas de aplicativo, por exemplo, que usam o carro da Localiza. Aí o cara, puxa, aluguel de carro. Bom, mas o aluguel de carro, um carro de aplicativo, ele usa um carro novo, com garantia de manutenção e tudo, então dá segurança para as pessoas que utilizam, né? Segundo, que a gente troca os carros frequentemente, a gente até pouco tempo usava trocar o carro a cada 13 meses, 14 meses, agora com o problema dos semicondutores aí, estamos até retardando essa troca, né? As montadoras estão se vendo com esse problema aí, e aí o carro mais novo, ele gera menos acidente, ele polui menos, que o carro está cada vez mais atualizado tecnologicamente, e você oferece uma série de vantagens para o motorista, por exemplo, o carro com rastreamento, então se ele está entrando numa zona de perigo, a gente já conhece as zonas de perigo de assalto e tal, etc. A gente avisa para ele que ele está entrando numa área de perigo, a gente ajuda ele na condução, se ele está com uma condução imprópria em termos de provocar acidente ou combustível, a gente aciona o motor. Então, ele está criando uma série de funcionalidades para dar apoio ao motorista que leva uma vida sofrida. Aí nós estamos vendo um aumento do custo do combustível
e uma guerra de preço na mobilidade, aí, Uber e 99. Então, assim, a gente tem muito a fazer, né? E agora, por exemplo, nós temos o carro por assinatura, a própria Renault também tem, onde você passa a ter o seu tempo livre para você mesmo. Você não tem que ter alguém tomando conta do seu carro, o carro da sua esposa, do seu filho, né? Você tem um concierge 24/7, que qualquer coisa do seu carro, você apenas usa um telefone ou normalmente usa o aplicativo, né? Você agenda uma revisão no aplicativo, se você mudou de cidade, não tem problema, você teve um problema fora do seu local de domicílio, você tem assistência. Então, assim, a gente está no mundo da mobilidade, e uma pergunta que eu faço para o Ricardo, e a gente vê aí a bateria realmente uma transformação muito grande na matriz energética do carro, e também simplifica o carro, e a bateria já tem aí o segundo e terceiro uso, que era um problema, né? Agora já pode virar um storage de energia, e depois eventualmente faz a reciclagem. E nós temos tido, assim, ouvido muitos especialistas, e também temos visto algumas indústrias nacionais fazendo alguma coisa que a gente acha que, eventualmente, o primeiro mundo e o segundo mundo vão andar em passos diferentes no mundo da eletrificação do carro, e talvez dê uma vida mais longa para o carro a combustão, e sendo o carro a álcool tão eficiente em termos de ambientais quanto a bateria. Aí eu queria ouvir um pouquinho o Ricardo, né? Eu sei que acho que a Nissan tem uma, e a Volkswagen e a Fiat também. Acho que as três têm uma iniciativa de uso do etanol com bateria, etc. Então, eu queria fazer uma pergunta para ele: como é que ele vê essa competição entre o etanol e o carro elétrico em termos de ambientais, e como é que a Renault está vendo esse assunto para o futuro, principalmente aqui no Brasil, que nos interessa bastante. Muito bem. Olha, o que está acontecendo no mundo é que tem uma transformação, né? Acho que os automóveis rumo a veículos elétricos, conectados, autônomos e compartilhados. Isso está acontecendo. Acho que tem uma aceleração forte em mercados como Europa, China e agora Estados Unidos. Se você olha, esses três mercados representam mais de 70% do mercado global. Então, a direção da indústria, o caminho está tomado. Agora tem o time, né? Quando que isso vai chegar em cada zona geográfica? Tem diferenças. Acho que tem Europa está mais avançada, junto com China, Estados Unidos agora vai acelerar, e o Brasil. O Brasil vai chegar também, já está começando, várias montadoras trazendo os veículos elétricos. A transição aqui no Brasil talvez seja mais longa, né? Por quê? Porque a transição está sendo feita através de veículos híbridos, e aqui no Brasil acho que vai na direção dos veículos híbridos flex. Então, acho que esse e aí entra o tema do etanol nessa transição para os veículos elétricos. Qual que é a grande pergunta que todos nós temos? Olha, qual é o período de transição? Quanto tempo isso vai levar? A história dos veículos elétricos na Europa começou há mais de 10 anos. Então, nós vendemos veículos elétricos na Europa há 10 anos já. E essa aceleração só está acontecendo através de políticas públicas. Não, são políticas públicas que estão acelerando tudo isso. E vários países que já anunciaram que a partir de 2030 já não se permitirá nos grandes centros urbanos a entrada de veículos térmicos e assim por diante. Então, eu acho que no Brasil a transição vai ser muito focada nos veículos híbridos flex, e a transição vai ser muito mais longa, eu diria, do que está acontecendo no resto do mundo. Isso porque está ligado ao poder aquisitivo nosso como país. Não, as nossas projeções é que 2026 um veículo elétrico ele vai ter um custo igual a um veículo térmico, de motor térmico. Ok? 2026 é amanhã para a indústria. Ok? Já está aí. Mas será que isso vai acontecer no Brasil?
Não, porque o mix de produtos vendidos na Europa é completamente diferente do mix de produtos vendidos aqui no Brasil. Então, isso não vai acontecer tão rápido aqui. Por isso que a transição deve ser mais longa, Eugênio. Essa é a nossa visão. O tema da sustentabilidade, né? Aí você falou do hidrogênio, né? Como que etanol e hidrogênio. Essa tecnologia ainda é está bastante no início, custa caro. O mais importante, eu diria, no caso da Renault, é ter essa tecnologia disponível. Veículo térmico, flex, híbrido flex, elétrico. A Renault tem essas tecnologias e a gente acabou de anunciar, semana passada, a gente vai estar focando muito o veículo a hidrogênio, elétrico, hidrogênio, nos furgões. Então, a Master, que é na Europa, a gente já tem um protótipo, começa a rodar para comercializar nos próximos anos. E aí tem a discussão aqui no Brasil se a gente poderia utilizar o etanol, célula de combustível, para movimentar os veículos elétricos, mas é uma tecnologia que ainda está no início e que custa muito caro. Então, tem visões diferentes aí sobre o tema na indústria. Tudo bem. Obrigado, Mudança de comportamento, né, também do consumidor para pressionar. Então, esse aprendizado nosso de como é que a gente qualifica a demanda, né, um termo que a gente usa em política pública, mas que vale para nossas empresas também. Otávio, eu tinha te provocado aí porque eu acho que a nossa conversa é essa, né? Assim, olha, uma empresa sustentável que olha todas essas questões, seu produto, seu serviço, seu atendimento, sua relação com a comunidade, com a sociedade, com as questões ambientais, tudo junto, misturado ao mesmo tempo, é uma empresa que respeita direitos humanos. Uma empresa que respeita direitos humanos, ela tende a ser sustentável nesse sentido de cuidar dos seus impactos, de olhar para esse todo, né? A Alcoa tem essa tradição, né, Otávio? Eu sou testemunha aí, ao longo desses 23 anos meus no meio empresarial, para mim sempre foi uma referência, tive a oportunidade de estar com vocês lá ajudando. Fale um pouquinho também dessas interações aí. Né? Obrigado, Reinaldo, e parabéns, Ricardo, pela excelente apresentação. É muito bom ver esse belo trabalho que a Renault está fazendo aqui no Brasil. Mas, de fato, Reinaldo, você está quase metade do tempo que a Alcoa está no Brasil, né? A gente vai passando, eu estou há 33 anos na companhia, a companhia está há 56 anos aqui no Brasil. Começamos nossa operação em Poços de Caldas em 1965 e desde lá temos tido essa trajetória aí enfrentando tantos desafios, né? Como empresa multinacional focada em recursos naturais, né? Nós mineramos atualmente tanto em Poços quanto também no coração da Amazônia, numa região do país que é cheia de encantos, mas também cheia de desafios e necessidades, né? De uma população que enfrenta tanta dificuldade e tem suas especificidades que precisam ser respeitadas na tradição, e também na biodiversidade que aquela região representa para o mundo. E a Alcoa vem trabalhando ao longo dessas décadas aqui do Brasil, exatamente focado nesses princípios, né? Fundamentado em valores e ajudando compartilhar os resultados das nossas operações com a comunidade do nosso entorno. O alumínio vive um momento muito especial nessa nova tendência, né? A indústria do alumínio ela é seguramente parte dessa solução da descarbonização que a sociedade está passando. Um metal leve, ainda jovem, a produção comercial de alumínio tem 130 anos e com aplicação cada vez mais relevante, exatamente no segmento que o Ricardo aqui representa, e o Eugênio também, no segmento da mobilidade, né? A aplicação do nosso metal na indústria automobilística com a eletrificação, ela tem um crescimento exponencial. Hoje, o carro, tipicamente, os carros brasileiros têm em torno de 50 quilos de alumínio. Quando a gente vê o futuro, né, dessa indústria, a gente vê essa participação do alumínio dentro
dos materiais do automóvel crescendo vertiginosamente. E o Brasil tem uma vocação natural para o alumínio. Nós somos a maior terceira reserva de bauxita do mundo, temos energia limpa para produzir um metal que é sabidamente e naturalmente eletrointensivo para ser produzido, e temos uma história e uma tradição muito forte. Aliado a todo esse trabalho, não só a Alcoa, mas, felizmente, boa parte das indústrias do segmento. Eu também sou presidente do Conselho da Associação Brasileira do Alumínio, e a gente se orgulha muito de ser um setor muito conectado com as questões sociais, as questões de diversidade e inclusão. Nesse ano, pela primeira vez, né, temos uma presidente da Associação do Sexo Feminino, que é um segmento tão masculinizado, né? A gente está conseguindo trazer um pouco de diversidade de gênero e trazendo o tema de diversidade no seu mais amplo conceito para o dia a dia das nossas organizações. E nós estamos vendo com muito mais intensidade, nesses 2 últimos anos, que a gente se deparou com esse desafio sem precedente da pandemia, o quanto é importante a gente poder trabalhar essa questão de diversidade e inclusão para também ajudar as pessoas na sua saúde mental, né? É um tema que agrega, um tema que ajuda cada vez mais as pessoas a estarem juntos e que compõe a nossa estratégia de longo prazo de ESG. E o Reinaldo tem sido um parceiro de longas datas, de mais de 2 décadas conosco, nos orientando e criando oportunidades como essa para a gente poder trocar experiências e aprender e ajudar no longo prazo também o nosso país a diminuir essa desigualdade social que a gente vê como sendo um dos grandes problemas para o nosso desenvolvimento de longo prazo. E dando nossa contribuição como empresa cidadã para poder ajudar o país no caminho correto. Então, um grande prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade. Reinaldo, e volto para você aí para continuar conduzindo essa conversa tão boa. Obrigado. O comentário do Ricardo aí. Ricardo, e alumínio? Eu acho que o fórum é um espaço para vocês fazerem negócios, porque a gente quer negócio de um tipo diferente. Então, é importante que a gente fortaleça o nosso ambiente de negócio a partir dessa nossa conversa tão específica de direitos humanos das pessoas LGBTI+, num país pobre, desigual e que não respeita direitos humanos de vários segmentos, sobretudo de pessoas LGBTI+. Nosso tema é negócio, e um negócio diferente, um negócio antenado com o mundo, conectado com o mundo. Então, tem sido rica essas trocas ao longo desses anos. Tem gente que fala, não, mas aqui conversa, aqui eu faço negócio e lá depois a gente vai cuidar desses temas. Aí fala, não, se você não cuidar do negócio, para ele ser bem bacana, bem feito, né, bem antenado aí para o mundo, não vai funcionar a questão da promoção da equidade de gênero, enfrentamento do racismo, da LGBTI+ fobia. Então, é legal que a gente compartilhe dessa visão, que é isso que nos aproxima da tal da agenda ESG, que está pedindo isso para a gente, empresas que participem da vida da sua comunidade, né, Ricardo? Você estava tomando nota exatamente, Otávio, eu não sei o quanto de alumínio o Renault compra de vocês, mas vou checar, porque nós utilizamos muito alumínio, como eu falei, na nossa fábrica de injeção de peças para motores, bloco em alumínio, cabeçote em alumínio. A gente compra também de vários fornecedores peças em alumínio para os nossos motores e para os nossos veículos. Então, isso está crescendo, como falou Otávio, cada vez mais a utilização do alumínio na indústria automobilística. Muito bom, Ricardo. E nós estamos muito felizes porque, infelizmente, nos últimos 5 anos, nós fomos obrigados a interromper uma produção importante de alumínio que tínhamos no Maranhão, na nossa principal fábrica, por conta da situação energética. Felizmente, nesse ano, nós conseguimos reviabilizar a produção de alumínio e essa produção volta a ser executada a partir do 2º trimestre do próximo ano, e trazendo o Brasil de volta para uma posição muito próxima da autossuficiência, porque hoje nós estamos presentes no mercado do alumínio do Brasil, mas trazendo metal importado. Nós mineramos, produzimos a alumina e mandamos para fora essa alumina.
e trazemos o alumínio de volta. Agora nós estamos fechando essa cadeia, anunciamos essa retomada no Maranhão no dia 20 de setembro, e estamos muito felizes, porque é uma retomada no momento muito bom, muito importante para uma região que precisa tanto dos mais de 2.000 empregos que vão ser gerados ali, e colocando o Brasil de novo numa trajetória de retomada de produção de uma matéria-prima tão importante para o desenvolvimento do país. Então, estamos à sua disposição. Bom, muito bom. Vamos falar sobre o assunto. Ah lá, ótimo. Otávio, Muito bem. Otávio, só uma pergunta. Você comentou aí sobre... Porque a gente sabe que alumínio é intensivo em energia, em energia elétrica, né? Você falou, como é que está a matriz de consumo de energia de vocês em termos de opções de energia? Essa retomada de produção, Eugênio, será feita 100% com energia renovável, né? E a partir de 2024, um dos grandes fatores da tomada de decisão foi exatamente essa. O Brasil tem essa vocação natural de um grid bastante limpo, que está ficando cada vez mais limpo. Só para você ter uma ideia, o grande produtor de alumínio do mundo, como da grande parte das matérias-primas, é a China, que fundamentalmente usa carvão para fazer essa produção. E nós temos essa oportunidade de aqui no Brasil, produzir o alumínio primário com 1/4 das gerações de emissão de carbono desse alumínio que é produzido na China. E isso nos posiciona, no longo prazo, de uma forma muito competitiva, à medida que também, no futuro, nós vamos trazer mais tecnologia, porque na produção do alumínio, além de você consumir, gerar carbono, né, por conta da energia, eventualmente energia suja que você pode estar usando, que não vai ser o nosso caso aqui, mas também na própria produção do alumínio. A Alcoa está lançando uma tecnologia absolutamente revolucionária, ainda não aqui no Brasil, mas na América do Norte, onde a produção de alumínio passa a ser carbon free. Na verdade, como subproduto da produção de alumínio, nós vamos gerar oxigênio, que é através de uma tecnologia proprietária que a Alcoa está desenvolvendo, chamada ELYSIS, e que vai ser mais uma revolução na indústria do alumínio, uma indústria que nós nos orgulhamos muito de termos feito parte do início dela há 130 anos atrás. O fundador da companhia foi quem descobriu o processo de produção de alumínio, quem inventou esse processo, e agora a companhia está passando por uma nova fase onde está tornando esse processo absolutamente livre de carbono, que é um avanço tremendo. A companhia assumiu o compromisso de ser carbon free até 2050, que obviamente para converter todo o parque que nós temos globalmente isso leva algum tempo, e tem outras fontes de carbono de muito menor intensidade que também precisam ser endereçadas. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, Eugênio, energia renovável no longo prazo, que nos dá uma confiança de que essa retomada vai ser sustentável. Muito bem. A Alcoa, para quem não sabe, uma das primeiras empresas no Brasil a cumprir legislação de cotas para a inclusão de pessoas com deficiência, um setor tão duro. Eu conheço cada unidade, né, Otávio? Lá em Juruti, a mina, andei em tudo lá, Maranhão, e é interessante ver isso, né? Você vê, de novo, como uma coisa vai para outra. Fala, Caio, uma referência aí como vocês, de homens brancos, cisgêneros, sem deficiência, coisa que sabe trabalhar o tema de diversidade, né? Que vê a importância disso, né, Caio? Estamos aprendendo, vendo a importância. Então, primeiramente, prazer poder participar desse fórum, Reinaldo. Acho que só dar um rápido aí contexto. Eu entrei na Viracel, vim aí da época da Votorantim, Suzano, depois Fibra, e assumi recentemente, aí, em fevereiro, a cadeira aqui de presidente na Viracel, né? Uma empresa aqui que tem aí, produz 1,1 milhão de toneladas de celulose por ano, e nós estamos aí nessa questão. Já era um tema que vinha sendo trabalhado desde o ano passado. Eu tive uma chance desse ano, junto com o Rafael, no começo do ano, de assinar o pacto e fazer parte dessa rede, e estamos ainda muito, eu acho, novato, estamos aprendendo com vocês. Isso é muito bom e muito importante para que a gente, de fato, mude essas questões, né? E eu queria trazer aqui um pouquinho de algumas questões. Acho que a gente hoje, nessa parte da SG, né, a nossa fábrica, a gente tem a grande oportunidade de ser já carbono positivo, porque a gente planta floresta, foram mais de 20 milhões de árvores plantadas no ano passado, temos esse 50% da área de preservação, estamos muito focados com a questão de serviço ecossistêmico, que podemos depois conversar mais num outro momento sobre todos esses temas, mas a gente não quer parar por aí, né? A gente consumiu, e vamos consumir esse ano, 26 milhões de litros de combustível de diesel,
em função do transporte de madeira. Quer dizer, é bastante diesel ainda, e a gente vê que tem essa frota de caminhões aí realmente sendo colocada, e, enfim, é um modelo natural, é o que a gente está acostumado, mas sabemos que isso nos incomoda e queremos mudar. Né? Então, minha pergunta depois para o Ricardo, pessoal, entender como é que vocês veem essa questão do futuro de carga pesada, eu já coloco para aí, mas também colocar aqui, Ricardo, que é muito legal ver esse trabalho que vocês colocaram, então, fazendo ao redor da comunidade. Acho que essa também é outra questão social que a gente começa a entender, e esse ano, para nós, fizemos a segunda semana de diversidade, e a gente saiu de lá o resumo da palavra foi respeito. A gente, depois de uma semana de discussão, falou assim, a primeira coisa, a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. E isso já começa a olhar para a comunidade e tudo isso. Então, foi muito legal para, a partir daí, começar a pensar na inclusão, na diversidade. Acho que é um passo, um processo que a gente quer fazer o mais rápido possível, mas a gente sabe que tem um processo de geracional, como vocês falaram, de tudo isso, né? E a gente e os viés inconscientes que a gente tem, e assim vai. Enfim, não quero me alongar, mas só queria dividir com vocês, nós fizemos um programa muito interessante esse ano, que é o suprimento sustentável, muito parecido, que a gente vamos comprar localmente. A gente olhou e a gente comprava tudo fora. Vamos colocar uma meta de 5% localmente. E aí a gente começou a entender que o problema não era que não tinha as comunidades locais, mas sim que as pessoas falaram, não, essa empresa é muito grande e eu não tenho condições de atendê-la. Então você vê como a visão da empatia do outro lado era isso. E começamos a entender. Teve a dona Eliana, ela faz uma questão para a florestal nossa, lá para a máquina, e o problema dela é que a gente fazia pedido a cada 3 meses, e ela vendia muito a cada 3 meses. Ela tinha um problema de fluxo de caixa. Pô, nós acordamos com ela, mas e se a gente comprar um pouquinho todo mês? Não, aí você me resolve o problema. Então, colocamos uma pequena empresária dentro do nosso circuito, mudando essas questões simplesmente pelo modo de olhar e pensar. E nós estamos esse ano já chegando a 17% de compras locais. Ou seja, acho que essas questões realmente mostram a importância da gente ter novos olhares, olhar diferente, né? E essa questão do diesel para nós, né? Eu estou vendo muito que a gente está aí, é natural que a gente comece em coisas teoricamente, não que seja simples, mas pequenas para a gente poder ir crescendo, mas eu queria ver do Ricardo o que ele vê, né? Como você vê essa questão em grandes transportes, como é que você está vendo essa questão dessa mudança, e por fim, conseguimos esse ano contratar, de fato, 2 motoristas, as primeiras mulheres a dirigir os caminhões conosco, aí tentando quebrar essa inércia e trazer a representatividade para dentro aí do dia a dia. Então, e motorista de caminhão-pipa de combate a incêndio florestal, quer dizer, bastante emblemática essas questões. Então, assim, enfim, estamos ainda caminhando, tentando fazer, quebrando a inércia, mas já é um grande passo, né? Não tem jeito. Antes do Ricardo falar, das boas-vindas para Ana Trenche. Rossi Watanabe, pioneiro aqui no fórum, viu? Você lembra disso, né? Pioneiro, Hércules, obrigada, da época. Obrigada, isso. Ele abriu as portas aí. Obrigada, Reinaldo. Eu até mandei um bom dia para todos, que eu entrei um pouco atrasada, mas obrigado por me receberem aqui também. O Dimitrios da Atento está me escrevendo agora também, eles estão lá com um problemão, né, de cyberataque, essas coisas todas, saiu na mídia, por isso que eu estou falando. Mas ele mesmo assim vai dar um jeito de estar chegando aqui também. Fala, Ricardo. Bom, eu não estou no negócio de caminhões, né? Mas o que a gente tem vendo das tendências é que o transporte que a gente chama de last mile, nas grandes cidades, por exemplo, com os furgões, isso já está acontecendo. Tem várias empresas que estão indo nessa direção, não só pela agenda ESG, isso é um tema importante da agenda ESG, mas também tem outros temas, por exemplo, do custo total da utilização do veículo, que o Eugênio aqui é o expert sobre o tema, e aí o veículo elétrico também tem suas vantagens no custo total, no consumo de combustível versus custo de energia. Então, isso já está acontecendo no Brasil, tem várias empresas comprando, como eu falei, no caso da Renault, Kangoo, a gente está testando o Master, que é o furgão maior, com várias empresas de entregas nas grandes cidades. Então, essa é uma primeira parte. Depois, acho que tem o transporte caminhões menores, né, que também já está acontecendo. Então, tem montadora que já lançou veículo elétrico, um caminhão elétrico, também focado nessa entrega para chegar até as cidades, ok? Dos grandes armazéns que estão na periferia, como é que você chega nas cidades? E aí você precisa de um caminhão, algo maior do que uma van. E depois tem os transportes mais longos. Então, é o que vai chegar mais rápido. Por quê? Porque o peso da bateria nesses veículos, proporcional ao tamanho do veículo, ele é menor.
quando a gente pega um carro de passeio, você tem o peso da bateria, o tamanho da bateria, era um problema do passado. A tecnologia permitiu que a eficiência das baterias, a redução das baterias acontecesse. Então, a gente já consegue colocar isso nos veículos de passeio e os custos estão baixando, né? Então, isso é o que vai permitir essa mudança, essa ruptura nos veículos. E o que vai chegar antes, eu acho, como eu falei, é nos veículos nos comerciais, né? Então, a gente já vê acontecendo no mercado e várias iniciativas. Então, a Renault, a gente está focado muito, no nosso caso, no Kangoo e no Master elétrico. Legal, obrigado. Então, tem visto aí por aí também, a gente está acompanhando também muito gás natural, então, usando gás, usando outros combustíveis, a gente tem acompanhado muito fortemente também essa questão elétrica e me coloco à disposição caso vocês tenham qualquer questões aí com frota nossa. Nossa, isso é muito interessante. O sharing que você falou, eu estou à disposição. Obrigado. Obrigado. Ah lá, beleza. Fala, Mônica. Todo mundo. Só para lembrar, a gente aqui no fórum estamos abrindo vários bracinhos para a gente conseguir chegar em atendimento quando a gente está falando de ESG, são tantas as áreas que nós todos estamos comprometidos. A apresentação do Ricardo foi maravilhosa para poder mostrar um pouco do que tem sido feito na Renault. E uma das frentes que eu tenho assumido aqui, junto com o Rafa, Pagotto, o próprio Reinaldo, é falar do nosso comitê de fornecedores do próprio fórum. Então, eu mandei umas mensagens para vocês, eu sou presidente do Conselho de Empresários da WeConnect, que é do grupo de minorias específicas de mulheres, mas aqui no fórum a gente também tem o nosso comitê de fornecedores, que a gente está tentando dar input suficiente para que ele consiga criar asas e consiga voar. O quão é importante que a gente consiga pensar na segunda cadeia, né, o second tier. A gente está fazendo compras pensando em compra de diversidade, é uma das possibilidades de ESG, uma das vertentes que a gente consegue abraçar. Então, quando a gente olha para o todo de ESG, uma delas é envolver fornecedores, porque a gente depende deles para que a gente consiga sobreviver, continuar vendendo e produzindo tudo que a gente faz. Essa cadeia de fornecimento é sempre muito importante. E eu represento algumas entidades, o Integrare, a WeConnect e o Fórum LGBT, porque a gente também está criando um grupo de fornecedores do Fórum LGBT. Então, fico super à disposição para a gente poder pensar nisso também, porque tem sido muito importante e a gente consegue chegar em muita gente ao mesmo tempo, né? Quando a gente vê o fornecedor direto e o second tier, né? O fornecedor do fornecedor é uma cadeia virtuosa, mas de muitos números, né? Porque a gente tem sempre um spend gigantesco para comprar nas nossas empresas e quando a gente consegue comprar de um fornecedor de minoria, a gente consegue chegar em outro lugar de ESG e uma cadeia de fato virtuosa, porque a gente multiplica isso para muita gente ao mesmo tempo. Então, fico à disposição para a gente poder falar disso, porque aqui no fórum a gente também está falando bastante disso, sobre fornecimento. É isso. Não é? Está avançando bem, saibam disso, quem não sabe, quem não está, venha. Dá para juntar, né, Mônica, esse assunto? Depois eu quero ouvir o Eugênio de novo, com a questão de refugiados também. Eu lancei um desafio que eu acho possível para o fórum, que é que a gente zerasse o número de pessoas trans refugiadas que estão desempregadas. Então, tanto da Venezuela, de outros cantos, nós estamos com a parceria de vocês, o Acnur, as organizações todas que têm sido parceiras de vocês, quem está lidando com esse tema, e eu acho que é interessante, né, que a gente coloque. E o zerar, às vezes é empregar a pessoa, às vezes é colocar na cadeia de fornecimento, né? E a gente está lá com a Câmara de Comércio LGBTI+, a LGBT do Brasil, né, com a Comércio e Turismo, a gente está com um monte de empresas, 136, indo para 138 ou 139 empresas agora, hoje, né, que está entrando a Siemens, 3 empresas da Siemens quiseram assinar e botar suas marcas específicas ali, né? Então, a gente tem chance de fazer esse tipo de coisa. Estou falando do Eugênio, Ricardo, espera só um pouquinho aí, já que eu provoquei o Eugênio, né, para falar disso, porque a Localiza parece que deu um boom aí com pessoas refugiadas. Você vê, o nosso tema aqui é, como é que você leva nesse tanto que vocês estão aí fazendo com pessoas refugiadas, e as pessoas trans, né? Porque o Exército procurou a gente dizendo socorro,
a gente está conseguindo interiorizar todo mundo, lá no caso da Venezuela, e as pessoas trans estão ficando aqui, independente de escolaridade, às vezes com boa escolaridade, com boa formação, mas não está indo porque é trans. E esse é o nosso tema, né? Como é que a gente ajuda isso? Estamos lá com o Fórum de Empresas e Refugiados também, somos parceiros lá, eles parceiros nossos e nós parceiros deles, né? Certo, Eugênio? Tem notícia sobre isso aí? Porque vocês estão dando um salto grande aí nesse tema Não, também. realmente sim. Eu só queria comentar que eu de vez em quando pego uma cidade, a gente tem na Localiza uma prática assim, de estar na presença nas pontas, né? E aí, pouco tempo atrás, eu escolhi, pô, eu quero ir a Eunápolis, né? Onde está a Veracel lá. E aí eu fui ver fui lá visitar a Localiza lá, e aí nós temos lá cerca de 500 carros, né? A gente é um grande fornecedor, tanto da Veracel quanto dos fornecedores da Veracel. Uma agência de 500 carros com 4 funcionários, acho que eram 4, e aí eu falei, qual que é a demanda que você tem aqui? Eu queria mais um funcionário, porque eventualmente nas férias e tal. Então, assim, impressionante, e as 4 eram mulheres. Eram 4 mulheres. Impressionante como como as mulheres têm um senso de responsabilidade. Foi assim, eu fiquei muito orgulhoso daquela filial da Localiza lá em Eunápolis. Bom, e na parte de refugiados, nós, de fato, temos já um trabalho de longa data, haitianos, venezuelanos, né? Nós temos um trabalho de longa data que a gente está... quando você começa a fazer, as coisas começam a melhorar. E hoje nós temos um dos grupos de afinidade, a gente tem na Localiza, temos 5 grupos de afinidades, gerido e organizado pelos próprios colaboradores, são cerca de 5 grupos, cada um tem cerca de 100 pessoas voluntárias que fazem um monitoramento de como são tratados, como a empresa se comporta em relação a eles e como que a empresa poderia melhorar. E um deles é o de refugiados, um dos grupos de refugiados. E aí, assim, é muito bacana, porque é o seguinte, são as pessoas carentes, né, que não sabem falar, às vezes, nem a língua. Então, por exemplo, nós começamos trazendo os refugiados, normalmente eles entram lá na porta de baixo, ali, lavagem de carros, porque ele está precisando de uma segurança básica, de ter uma assistência médica e etc. E aí vem muito, eventualmente, pessoas com formação legal. E aí o grupo descobriu, puxa, mas nós temos muita gente com formação e nós não estamos vendo a promoção das pessoas aqui. Então, nós criamos um trabalho para fazer uma avaliação das pessoas permanentemente para usar o potencial todo deles, não eventualmente ter uma empregabilidade, né? Então, hoje nós temos já supervisores, gerentes, pessoas que começaram, também eles têm que aprender a língua, gastam tempo, né? E como que também a comunidade da Localiza acolhe essas pessoas, porque eles são muito carentes, e normalmente a pessoa muito carente tem uma empatia muito grande, né? Então, assim, é uma transformação no ambiente da companhia. Então, a gente tem hoje espalhado no Brasil inteiro, e a porta de entrada ainda é uma porta de entrada mais simples, porque eventualmente as pessoas não têm nem sabem falar a nossa língua, né? Mas agora nós já estamos num segundo passo, que é promover as pessoas que têm um potencial maior para explorar o potencial total dela e não ficar com uma mão de obra superdimensionada ali, com pessoas que eventualmente estão ali por falta de melhores opções, né? Então, olha, assim, é emocionante. Nós levamos na nossa convenção de dois anos atrás, um imigrante falou para a Localiza da dilema, como é que a Localiza transformou a vida dele, da família dele, e aí tinha outros amigos dele no entorno que ele levou para a Localiza, como é que aquilo tudo revolucionou a vida dele, e aí teve um fato da família dele de saúde lá, como é que nós ajudamos, como é que a comunidade se... Então, assim, é uma coisa que você aumenta significativamente o engajamento dos colaboradores que não são refugiados, cuidando de um assunto desse.
E isso faz uma diferença muito grande para novas gerações, né? A gente falou aqui no elevar o patamar civilizatório, a gente é de uma geração ainda muito preconceituosa, fomos formatados com um outro chip, mas a turma mais nova já está muito mais evoluída e gosta de ver isso, e aí você vê como é que você está atrasado nesse aspecto. Então, a criação do grupo de imigrantes na Localiza trouxe um fator muito legal para a empresa aprender a cuidar de pessoas, que a gente tem um cuidado colaborador e aquelas pessoas precisam de um cuidado muito diferente, mas eles dão um retorno também impressionante. Então, acho que isso ajuda a gente a cuidar melhor das pessoas. Então, é um programa muito bacana. Quem não tem um grupo de diversidade de imigrantes, eu sugiro que pensem no assunto. O volume, eu ouvi falar 140 pessoas, por exemplo, só de refugiados. Isso aí, mais, entre 100 e 200 pessoas. Ah lá, é grande. Então, Eugênio, nos ajude com esse tema específico, com a turma aí, e com esse ambiente aqui do fórum, da gente falar de pessoas trans refugiadas. São poucas, são poucas. A Renner, Lojas Renner, tem uma experiência bacana nisso, a gente até trouxe visibilidade, trouxe o depoimento da moça trans que estava lá, enfim, um assunto aí. E dentro que a Mônica passou aí, o e-mail dela, o contato, né, para esse também o comitê nosso de fornecedores. Olha quanta oportunidade a gente tem. E é isso, né, Eugênio? Eles não sabem falar português, mas nós não sabemos falar inglês, não sabemos falar francês, não sabemos falar espanhol. Então, você trazer os refugiados, também vi isso lá no Bradesco, tem sido, e eles têm colaborado para a gente aprender a falar outras línguas e atender clientes plurais aí, né? A Bemol também lá na Amazônia, eu tenho trabalhado com eles também estão com esse aprendizado que nas lojas, né, da Bemol, fez toda a diferença ter lá os refugiados, sobretudo da Venezuela e do Haiti, porque está atendendo clientes com outras coisas. Fala, Ricardo. Eu nem vou passar de novo para o Eugênio, porque já está comprometido, não é isso, Eugênio? Estou às ordens, estamos juntos, ajuda. É ajudar mesmo, e numa boa, né? Tentar assim, vamos gerar esse movimento, porque como você está com um volume grande ali de pessoas, então é por isso, a gente se ajuda aqui a entender melhor os temas, né? Fala, Ricardo, agora é NTT Data. Isso, Reinaldo, bom dia a todos. Muito bom estar aqui, aprendendo, ouvindo, né, pessoas como o Eugênio, Otávio, Caio, todo mundo aí, trazendo um pouco de compartilhamento. Né? Estar com o Otávio, meu primeiro emprego em tecnologia foi na UCOP Suma. Eu sou pernambucano, e tenho lembranças do tempo que estava de estagiário em Itapsuma, na UCOP. Itapsuma, eu também sou de lá, Ricardo. Eu também sou de lá e comecei como trainee em Itapsuma. Então, temos essa história em comum. Precisamos voltar quem sabe fazer essa conexão. Eu comecei lá me lembro, depois a gente vai conversar mais. Ele está me levou por muitos anos na PwC em São Paulo e nos Estados Unidos, em vários países aí. Tive quase 30 anos na PwC, fui de trainee a sócio que se aposentou aos 55, mas justamente assumi essa posição CEO da operação da Everest, naquela época a Everest, uma empresa com uma base aí espanhola. Eu sou o primeiro CEO brasileiro dessa operação, com muito orgulho, acho que foi muito bacana estar aqui à frente dela. É uma operação de serviços de TI, tá certo? A gente trabalha justamente apoiando poucos e grandes e longevos clientes aqui no Brasil com a necessidade de TI. E, claro, todo mundo aqui sabe que o tema da pandemia fez uma aceleração muito forte, né, na demanda desse serviço. Então, você imagina num papel de aqui escutando. Tá ruim a sua conexão, Ricardo. Eu aprendi bastante. Tá ruim a sua conexão. Se ruim, você desligar o vídeo, talvez ajude para a gente escutar melhor, pelo menos. Olha, eu ensinando o Padre Nosso. Pronto, deixa eu ver se agora vai melhorar um pouco, Reinaldo. Senão a gente passa. Agora melhorou, melhorou bem. Na verdade, então,
Melhorou bem. Então, eu vou fazer aqui, muito rapidamente, a pergunta que eu queria fazer para o Ricardo. Eu queria só comentar com vocês que a operação, talvez, da Everest, e agora a NTT Data. A Everest foi comprada pelo grupo japonês NTT há vários anos, e agora a gente muda de marca e vira. Mas é também essa cultura que você comentou, francesa e europeia, de forma geral, é uma cultura muito forte de ESG, né, de social. Então, a Everest e agora a NTT Data, com essa visão longeva, né, de longo prazo do japonês, é também uma empresa que tem uma visão muito clara de ESG. Né? A gente tem relatórios bem interessantes de responsabilidade social e, mais que isso, a gente tem uma fundação, agora a NTT Data Foundation, em 12 países. A gente tem essa fundação há 3 anos no Brasil. Eu sou também, ademais de presidente da Everest, eu sou diretor-presidente da fundação. Me orgulha muito, a gente tem vários programas muito legais, ouvi também belos programas aí do Instituto Renault, né? Muito bacana. A gente tem programas que trabalham empreendedorismo, trabalham principalmente o apoio a mulheres na área de tecnologia, que é justamente essa parte menor, né? Essa é uma área bastante masculina em termos de posicionamento de mercado. E a gente tem também uma oficina de robótica para as crianças. Acabamos de fazer um acordo aqui com a Gerando Falcões, fizemos a primeira turma para a robótica em crianças de 9 a 11 anos, e vamos estar escalando isso para todas as favelas do Brasil. Vai ser muito bacana. Fizemos, né, a parte virtual, mas tem uma última aula presencial que foi muito bacana. Eu estive lá vendo as crianças brincando com robótica e foi sensacional de colocar essa cimentinha lá. Mas, fechando aqui, eu falei, o negócio de TI é um negócio que hoje tem quase um apagão de mão de obra digital no Brasil. Então, a gente realmente vive um tema que parece que é a cabeça no freezer, né, e o pé no forno, aí, que a gente tem 15 milhões de desempregados no Brasil, e pela contas da Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de TI e Telecom, a gente tem hoje a expectativa de mais de 200 mil vagas em TI nos próximos anos. Vocês terem uma ideia, nesse período, a NTT Data cresceu de forma muito significativa, a gente praticamente quase dobrou. Eu saí de 2.700 pessoas, de 4.500 pessoas atuando em TI no país. Então, foi um crescimento absurdo, com a dificuldade justamente de contratação, de busca de pessoas e justamente buscando trazer essa como uma oportunidade também, né, Reinaldo? Onde a gente foi trabalhar os temas de diversidade de forma mais ampla, justamente para buscar parte dessas pessoas. Você falando desse novo grupo, uma visão de grupo de refugiados que eu, sinceramente, estou aprendendo aqui. Você sabe, foi talvez uma coisa que a gente não tinha pensado e me parece bacana. E vamos trabalhar nisso. Porque a gente tem trabalhado em várias frentes. A gente tem um trabalho com uma ONG chamada Educafro, que é sensacional, do Frei Davi. A gente fez formação de pessoas e contratação dessas pessoas. A gente tem vários trabalhos aí feitos com outras ONGs e principalmente de formação de pessoas. A gente tem um trabalho feito com uma plataforma de formação que se chama DIO, a gente, Digital Innovation One, o nome da plataforma, a gente colocou, 30 mil bolsas de estudo de graça para qualquer pessoa, de qualquer lugar no Brasil, de qualquer background. A gente enfatizou bastante o fato de que seria justamente para qualquer pessoa se formar em tecnologia, já que a gente tem, novamente, tantas vagas em aberto. Você tem uma ideia, eu tenho 900 vagas em aberto dentro da operação do Brasil hoje. E falta pessoas. E essas 900 vagas não é do mês passado, já faz um bom tempo que a gente as tem. E a gente tem procurado justamente fazer em vários conceitos. Por exemplo, a gente tem um grupo de neurodiversidade, por exemplo, a gente tem trabalhado muito o grupo de autistas, por exemplo, que tem umas características interessantes em algumas áreas, né, que podem se desenvolver bem aqui. Tem vários... Com a Specialister, né? Que vocês estão com a Specialister, o Marcelo... Sei bastante. O Marcelo... Muito bacana. Foi da Sodexo. São várias áreas, viu, Reinaldo, que a gente tem trabalhado. E aí, talvez a minha pergunta, Ricardo, mais específica é o seguinte. Primeiro, na indústria automobilística, vocês têm uma capacidade de marketing maravilhosa, né? Principalmente de mobilização e entendimento. O primeiro slide que eu vi seu, que já me chamou a atenção, já até
no bom sentido, eu copiei ele, mandei aqui para uma pessoa. Eu gostei muito dos logos, né, que vocês fizeram para cada um dos grupos, né, de interesse, temas desse tipo. Mas o que eu queria ouvir de você, Ricardo, talvez me fala um pouco como é essa mobilização, né? Como é que você tem conseguido chegar às pessoas? Como é que você tem conseguido, talvez, fazer parte de integração desses grupos? Porque a gente sabe, por exemplo, que no Brasil o maior grupo de pessoas são de mulheres negras. Então, como é que eu junto aqueles dois grupos para falar da realidade da mulher negra, por exemplo? Ou, como você falou, Reinaldo, de repente um trans-PCD, né? Como é que você trabalha isso de forma mais integrada? E, principalmente, como é que você comunica? Como é que você engaja? Eu tenho trabalhado bastante, você também abriu falando sobre um treinamento, né, de executivo, se eu não me engano, que você comentou. Eu queria, talvez, se você desse um pouco mais de cores ao que você tem desenvolvido aí na Renault, para que eu possa, e nós possamos assim, aprender um pouco, né, com tudo isso, e ouvir o que o Eugênio falou sobre as práticas, né, da captura de refugiados e temas desse tipo, foi fantástico, mas eu imaginei aqui se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Reinaldo. Eu vou complementar, Ricardo, porque é uma questão de visão também, né? Não é te explorar aí, te botar na parede para saber dessas coisas. Mas essa questão, como resolve, como você vê a questão dos conflitos, porque no que eu estou trazendo uma pessoa trans, e vocês têm posturas ótimas, tal, mas e aí, aquele grupo evangélico? Eu sei que é a mesma questão que tem na Alcoa, que deve ser interessante para o Caio aqui e para outras pessoas que depois vão ver o nosso vídeo. Como é, na tua visão, essa questão, né, dos possíveis, porque nem sempre se confirma isso, mas possíveis conflitos aí que possa ter, né, dentro da empresa? Ao trazer os grupos, ao fazer essas abordagens específicas, ao falar para a comunidade, como a Renault fala, olha, que a gente quer aprender, não é uma promessa, né, como eu sempre falo, de paraíso, né, mas a gente quer que as pessoas venham para construir junto, que é um lugar para todas as pessoas, né, como está lá na tua apresentação. Eu acho que o tema da diversidade e inclusão é uma jornada de longo prazo. Se você olha, eu acho que a foto das empresas hoje, a foto da Renault do Brasil, é o que eu digo para a equipe, olha, a foto não é boa. Agora, se a gente não começar essa jornada hoje, a gente nunca vai ter a boa foto. Okay? Acho que esse é o primeiro tema. O segundo é que tem que ter muita consistência para você ter essa jornada no longo prazo. Então, o que eu falo muito com as equipes, olha, nós temos que ter muita consistência e coerência. E a gente não está aqui para ficar fazendo essas ações para fazer só o blá blá da comunicação. Nós temos que passar isso para as nossas equipes, a consistência, a coerência das nossas ações com as nossas convicções, com aquilo que nós acreditamos. Então, acho que esse foi a primeira discussão que nós tivemos, e vocês viram que muitos desses grupos, dessas ações, são recentes. Ok? A gente trabalha o tema do gênero há bastante tempo, o Pacto Global da ONU desde 2010, mas os outros temas não. Então, a gente começou muito a conversa tratando desse tema. E isso começou entre nós no comitê de direção. E a partir disso, nós começamos a tomar as nossas decisões. Olha, a gente tem que aprender sobre o tema. E a gente começou a participar desses fóruns. Ok? Por quê? Porque a gente também tinha muitas perguntas e a gente continua tendo muitas dúvidas e perguntas. Então, a gente está aprendendo isso constantemente. Então, por exemplo, o tema da contratação e o projeto de estagiários que a gente fez. Nós preparamos para os nossos gestores, para os gerentes, para os diretores, vídeos de formação específica, vieses inconscientes que nós temos sobre todos esses temas de diversidade. Ok? Então, uma formação ampla para todos. Mas isso é constante. Mesmo, e essa semana nós tivemos, com o comitê de direção, uma discussão aberta sobre esses temas, tudo aquilo que a gente está aprendendo juntos nessa jornada. Então, essa é uma primeira parte. A segunda, do ponto de vista da comunicação, a gente incluiu esse tema da diversidade e inclusão na nossa agenda mensal, que é uma reunião que a gente tem com todos os diretores e todos os gerentes da Renault do Brasil. São mais ou menos 150 pessoas, que todos os meses nós temos uma reunião de 1 hora, 1 hora e 15,
uma reunião curta, rápida, os principais pontos do que nós estamos fazendo. E todos os meses nós abrimos as nossas reuniões falando desse tema, ok? Temas de diversidade, temas de inclusão, e muitas vezes nós trazemos as pessoas do próprio grupo de afinidade para apresentar. Então, nós começamos nos grupos de afinidade para dizer, olha, quais são o dia a dia, coisas que nós não enxergamos, mas que eles se sentiam incomodados. Então, todos eles prepararam uma análise. O que a gente começou, depois a gente avançou, a gente disse, olha, vamos preparar um MTP, o que nós queremos, né? Então, a gente falou muito de processos, de políticas da empresa, área de desenvolvimento dessas pessoas, tudo que é comunicação, como a gente pode melhorar a comunicação e tudo mais. E você vê que são pequenas ações, muitas vezes, que saem desses grupos e que nós, no dia a dia, nós não enxergamos. Por exemplo, na Renault, nós temos um projeto que chama o carro da noiva. Ok? Foi assim há 20 anos. Carro da noiva, vai casar, tem um motorista à disposição, tem um carro, final de semana, leva para a igreja, para a festa, para toda a preparação anterior. E a gente se deu conta que, olha, o nome já não é bom, carro da noiva. Então a gente mudou, é carro do casamento. A gente mudou isso agora. Inclusivo. Mas a gente nunca se deu conta, e passou 20 anos chamando o carro da noiva. Então, são pequenas coisas que a gente, ouvindo essas pessoas, a gente está fazendo. Por exemplo, na fábrica, nós temos muitas pessoas com deficiência auditiva. Ok? Essas pessoas não tinham eles pediram, a gente gostaria de utilizar tipo um boné, que a gente utiliza na fábrica, tipo um mini capacete, de outra cor. Porque, às vezes, as pessoas vão falar com essas pessoas, não sabem que eles são deficientes auditivos, e elas gostariam de ser identificadas, por exemplo, através disso. E hoje a gente implementou, acabamos de implementar, e a gente não sabia disso que eles passavam no dia a dia. Então, são pequenas ações do dia a dia, que a gente está aprendendo junto com eles e que a gente está implementando na Renault do Brasil. E tudo isso, para cada grupo, tem um padrinho do comitê de direção, que participa das reuniões. E, além disso, Evelyn está aqui, Fernanda, que é da comunicação da Renault, a Fernanda participa de todos os grupos, porque é ela que assegura toda a consistência e a coerência que está sendo feito em todos os grupos. Então, acho que esse é um dos temas que eu falo muito com as equipes, né? O tema da consistência, da coerência. Olha, o que a gente fala, o que a gente quer e o que a gente faz. E a gente tem que manter isso, não uma semana, um dia, a gente tem que manter isso para os próximos anos na companhia, se a gente quer alcançar o impacto que nós queremos na Renault do Brasil e na sociedade onde a gente está vivendo. Então, acho que é isso. A gente usa muito a comunicação interna. O que é bacana é que tem uma discussão que eu tive essa semana com os meus diretores. Tem pessoas que têm uma visão que eles dizem, olha, esse tema do social, o tema da diversidade é bacana, mas, olha, todo mês vocês falam do assunto. Tem gente que diz, olha, é super orgulho, super bacana ouvir todo esse engajamento que vocês têm e que a empresa tem e que nós temos com esses temas. E eu fiquei pensativo com o tema. Eu disse, olha, gente, se tem gente que não considera isso importante, que está já dizendo, olha, a gente está falando muito, é um problema. Eu não vou deixar de falar e não vou deixar de apresentar isso todos os meses. Talvez, se eles não entenderam isso, nós temos que ainda mais reforçar esse tema do ponto de vista da comunicação, para que essas pessoas entendam a mudança que nós queremos, que nós estamos fazendo na Renault. Então, tudo isso é um tema bastante forte hoje, eu acho, e que a gente utiliza muito essas reuniões para apresentar para as pessoas todas as ações e o que nós queremos deles na companhia. Vai falar, Ricardo? O Neves agora. Bom, excelente. Obrigado, Ricardo. Eu acho que coisas assim que vai aprendendo, né? Ouvindo, pelo menos, assim, eu acho que é fantástico ouvir, por exemplo, esse tema que você comentou do boné ou do posicionamento, né?
no nosso caso, especificamente o tema do autismo, parece alguma coisa importante. Não sei se eu tirar novamente o vídeo aqui, que já... Isso, melhorou. Interessante ver o tema disso, né, que a gente está discutindo dentro do grupo, que às vezes a gente gosta como é que se diz, do escritório, que a gente até está mudando para o escritório novo e vai ter muitas cores, muito painéis, muito tema, né? E o que acontece? É que para um autista, por exemplo, o excesso, né, de cores ou de posicionamento pode startar ou pode iniciar um processo que não, assim, de retirar ele da parte mais de tranquilidade, entendeu? Então, a gente está buscando uma parte do escritório ou algumas salas específicas que vão ter muito menos estímulos, vamos dizer, visuais, inclusive com a possibilidade de ajustar as luzes, entendeu? A gente também passou para eles, e ouvindo deles, Ricardo, como você falou, a gente não sabe isso, né? Então, através do suporte, como o Reinaldo falou, da Especial Stern e outros, a gente foi e escutou isso. Então, hoje, as pessoas do espectro autista, elas recebem também fones de ouvidos diferenciados, de noise reduction, né, que é para reduzir o impacto de barulho no dia a dia deles. Eu acho que esse aprendizado, o saber, né, lidar com isso, né, Reinaldo, a parte que você falou aí, como é que a gente consegue trabalhar, né, como se diz, o bem-vindo a todo mundo, independente se você tem visões diferentes ou não, quando às vezes você tem pessoas, né, com uma visão talvez mais, não digo nome preconceituosa, mas uma visão diferente das outras. Como é que a gente trabalha isso na comunidade, por exemplo, de trans ou LGBTI+, que tem um certo impacto, né, que as pessoas olham ou ficam de forma diferenciada. Então, realmente, trabalhos como esse, Ricardo, que você estava comentando, né, de uma comunicação muito constante, de exemplos, né, que a gente possa usar no dia a dia, para mim, são fantásticos. Obrigado aí por esse aprendizado. Para mim, estou aqui para a gente aprender. Nada melhor do que isso. Obrigado, gente. Obrigado. Eu queria... Aprendemos. Eu aprendo. Olha, é constante, né? Eu fui aprender, viu? Abrindo um parênteses aí, pessoas autistas e trabalho, fui aprender com a White Martins, sabe quando? Nos anos 90. Eles já tinham pessoas autistas lá. Isso se perdeu depois na história, porque mudam as pessoas, as lideranças, as coisas, mas está lá ainda. Quando eu vou lá, agora não pessoalmente, né? Mas estava lá algumas pessoas daquela época, dos anos 90, que eu conheci. Isso é legal, porque a gente influencia, né? Pegando de novo o tema aí. Tem que ter uma coragem de vocês para fazer essa defesa dentro da empresa, e vocês têm, né? Por isso assinaram o fórum e outras iniciativas aí, porque precisa ter coragem, porque tem um posicionamento. Estou usando esse termo de propósito, coragem, porque é isso, né? De falar, olha, eu estou defendendo os valores da empresa. Eu estou defendendo o negócio, eu estou defendendo uma visão que a gente tem de que isso adiciona valor de verdade, não precisa nem a pesquisa da McKinsey e outras lá mostrar, mas a gente vai vivenciando isso e tem a obrigação, né, vocês, sobretudo líderes, têm a obrigação de fazer que a comunidade toda enxergue isso, né? Olha, é o certo a se fazer, e esse certo a se fazer nos dá exatamente essa visão de que tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a necessidade do país, a necessidade nossa do negócio, e adiciona valor, né, de várias maneiras para tudo que a gente faz, mas exige coragem para se posicionar. Onde não tem coragem, a gente fica sujeito, né, a ter machismo, racismo, essas coisas todas. Retomando aquilo que a Mônica falou no começo, né, da fala, eu achei que ela ia falar mais da GDSG, mas ela trouxe um dos pontos que a gente colocou lá, que é essa coragem para fora. Como é que vocês veem? É uma questão de visão, hein? E no processo de planejamento, aproveitando vocês aqui, a gente vai precisar. Javier Dadal trouxe para a gente isso, outras pessoas trazendo assim, como é que a gente vai fazer para o ano eleitoral ter aquele mesmo pique que a gente não provocou, mas agora a gente quer provocar, e que aconteceu na eleição a última, né? Então, de repente, apareceram 16 presidentes na reunião que a gente estava fazendo na IBM, estava já na véspera ali do segundo turno, já se anunciava que Bolsonaro ia ganhar, e aqueles presidentes, mesmo apoiando Bolsonaro, mesmo ali comprometidos, mas eles acharam importante vir
evento do fórum para dizer nós estamos juntos, né, com vocês, isso para nós é básico, seja de direita, seja de esquerda, defender direitos humanos das pessoas LGBTI+, é algo básico. Básico não quer dizer mínimo, eu sempre lembro isso, básico é estruturante. Para, em cima disso, você construir suas visões de mundo, tal, mas tem coisas na sociedade que a gente não deve abrir mão. Isso é a agenda ESG. Isso agora, para a eleição, como é que se coloca? Nós, pessoas LGBTI+, somos usados pelos setores mais... Somos usados de todas as maneiras, de tudo quanto é jeito, mas a gente é muito usado pelo setor mais conservador para bater na gente, como uma forma de você ganhar voto, ganhar espaço, tal. Como é que as nossas marcas, como é que o fórum, como é que as empresas, porque a gente já teve exemplos aí, né, daquele projeto de lei aqui de São Paulo, de uma deputada tentando tirar pessoas LGBTI+, da comunicação das empresas, da propaganda, da coisa toda, e foi bonito ver, e aí não foram as 130 empresas do fórum, não, 100 na época, foram 600 empresas que se posicionaram, às vezes alguns presidentes pessoalmente também se posicionando contra. Foi a primeira vez, foi inédito, nunca as nossas empresas se posicionaram contra algo que ia afetar radicalmente, né, direitos humanos da nossa comunidade. Era um modelo para o Brasil inteiro, né, começava aqui em São Paulo, meio russo, né, não fale, você não existe, você não coisa. Como afetou propaganda e as agências, as empresas ficaram muito à vontade de se posicionar. Mas agora está aí esse desafio, o Conselho Consultivo trouxe isso, o Ricardo Salles, da Mais Diversidade, que cuida do Fórum Gerações, trouxe isso também bem forte, dizendo, e aí, o que a gente vai poder fazer para inibir essa coisa? Como é que a gente mostra que, olha, para nós respeitar, apoiando quem quer que seja, mas respeitar pessoas LGBTI+, a sua dignidade, nos seus direitos iguais, na cidadania, nas questões todas, é básico, né? Como vocês veem, de novo, não é resposta, eu sei, estou botando isso, mas assim, como é que vocês olham para esse tema, né? Porque a coragem que vocês têm dentro e têm tido, né, e aprendendo dentro e fazendo as coisas, agora a gente precisa começar a colocar para fora também, né? Mais, e juntos. Quer falar, Caio? Caio Veracel, e aí? Como é que vai? A gente tem questões com mulheres, né, como você falou, lembra a discussão lá na fibra de banheiro químico para a mulher na floresta, e dali evolui para a gente discutir banheiro e trans, banheiro unificado, né? Como é que a gente vai trazer para o Brasil, que tem uma tendência aí disso já, e aí, ao mesmo tempo, a questão de você ver a tua empresa, a tua marca aí, né, na questão LGBTI+. Nós estamos conversando aqui, a cabeça vai pirando a mil, você vai fazendo várias anotações para depois poder depurar tudo isso e ver como é que fica. Nós estamos justamente no processo de planejamento estratégico e eu acabei de colocar assim, né, como que eu consigo garantir os compromissos assumidos para 22 internamente. Pensar externamente, então, para mim é mais complexo ainda, mas eu vejo que a gente vai ter realmente um ano que vem bastante complexo, né? A gente já está acompanhando as questões políticas e tudo isso, mas eu tenho acompanhado muito a questão agora da COP26, né, que a gente está falando muito lá, a gente está muito conectado com isso. Eu tenho visto a importância desses arranjos nossos, de seguir tendo discussões, né, e mais do que isso, pegar os pontos que a gente é convergente, né, que a gente possa fortalecer esses pontos convergentes. Eu acho que toda negociação de paz que a gente estuda, a gente percebe que os pontos convergentes foram aqueles que fizeram que as pessoas fossem caminhar para o mesmo caminho. Eu vejo muito nessa lógica, assim, quais são os pontos convergentes hoje, né, no nosso contexto, que a gente acha que, independentemente do partido A, B ou C, da pessoa X, Y, Z, que as pessoas querem de fato fazer. A gente começa a criar uma primeira proposição em cima disso, e a partir daí sim, começar a discutir temas, que pode ser que não entre no primeiro momento, mas vai abrir a agenda para discutir no segundo. Essa, pelo menos, Reinaldo, é a abordagem que a gente tem olhado aqui internamente, seja com conflitos sociais que nós tivemos aí com vários movimentos de luta pela terra, né, e a gente sabe essas questões de reforma agrária no Brasil não é fácil, são pessoas à margem, normalmente são de fato pessoas aí negras, mulheres, né, e a gente está tendo bons acordos em relação a isso. Nós conseguimos fazer acordos onde as pessoas vão comprar a terra em relação a isso, que eles estão produzindo hoje, tendo R$4 mil de renda média, áreas que até então estavam lá. Então, o problema não é a reforma agrária. A questão é como a gente consegue, de fato, fazer essa transformação. E fazer foi ancorar isso em pontos comuns. Então, eu sugiro muito ao nosso grupo que a gente entenda quais são os pontos que a gente acha que, independentemente
do partido, e isso já é um movimento e vai acontecer. Ali parece o primeiro ponto, né, ao meu ver, para a gente poder ancorar alguma coisa e caminhar aí nessa negociação, porque não vai ser fácil. A polarização está muito grande, o antagonismo está muito grande, e isso não é bom para ninguém. A gente perde a capacidade do diálogo e da diversidade, de poder, de fato, conversar e entender. Acho que pelo menos essa é a minha visão inicial, assim, sem muito depurar e dizer o quê. Eu avisei, supetão. Tem duas formas de fazer isso, né? Essa questão política, que é a gente defender uma agenda básica. Nós não estamos maduros ainda para isso, não temos ainda uma agenda básica dos direitos pensando em política pública. Aí a gente pega carona com o Tony Reis, que é da Aliança Nacional LGBTI+, e olha, ele está agora essa semana fazendo uma peregrinação, falando com o Lira, falando lá com o Senado, né, com o Pacheco, com o presidente do Supremo, está fazendo uma peregrinação lá com uma carta do movimento social LGBT brasileiro, e a gente está lá acompanhando, estou olhando lá, né, tudo que tem ali. Esse seria um jeito de nós, empresas, falar, tem uma agenda aqui e tal, mas eu acho que a gente não está maduro, penso eu, não estamos maduros para isso. Outro jeito é falar desse sentido de valor mesmo, olha, para nós respeitar os direitos humanos LGBTI+, é algo básico. O presidente da IBM, antes da Kátia, esqueci o nome dele, que é quem estava lá, né, Mônica, nesse dia, que não era uma pessoa das mais... Tony Martins. O Tony. Ele não é uma pessoa baoba, não é uma pessoa de coisa. E ele falou, olha, toda reunião que eu tenho, toda coisa, eu estou falando sempre, nós, IBM, temos compromisso com os direitos humanos de pessoas LGBTI+. Eu achei um gesto individual, de marca, de coisa importante, né? Nas reuniões dele de governo, de coisa toda, era um jeito de posicionar para fora. Então, não acho que tem uma agenda de política pública que a gente já possa dizer assim, olha, nós defendemos isso e aquilo, né? A não ser o que já está colocado aí, o casamento, que é judicializado, né? A adoção, os direitos conquistados aí, que são os básicos, e com o respaldo da ONU, das normas internacionais, a gente está junto, né? Nós não somos donos de empresa, não sei, eu e o Eugênio e outros aqui, né? Mas é difícil, né, a gente posicionar as marcas, né? Porque a gente não nós somos, né, muitos de vocês aí são executivos, tal, que estão nos assistindo. Então, vamos ter que achar isso. Como você vê isso, Otávio? Porque a Alcoa, aí pegando lá, porque eu fico dando valor para coisas que às vezes você mesmo esquece, né? E eu fico ali. O bem que a Alcoa fez para em Poços de Caldas, não é uma cidade pequena, ela para não falar de outros, hein? Itapsuma eu não senti tanto, não. Mas lá no Maranhão, São Luís, mas vamos pegar Poços de Caldas, para cumprir a cota de pessoas com deficiência, ao mesmo tempo mobilizou aquela cidade, fez aquela cidade evoluir no patamar civilizatório em relação às pessoas com deficiência. Não achava, porque elas ficavam trancadas dentro de casa, a escola não dava bola. A Alcoa quebrou com poucas contratações, né? Não está falando de milhões, está falando de ali centenas de pessoas. Você quebrou o círculo vicioso e influenciou aquela cidade. O mesmo com a questão da mulher em outros lugares. Então, e aí pensando no país, como é que a gente pode ajudar a fazer esse quebra do círculo vicioso aí para transformá-lo num círculo virtuoso a favor dos direitos das pessoas, né? Que é o direito igual, ninguém está pedindo a mais, né? Não, sem dúvida, Reinaldo. E tem, sendo muito pragmático, a gente tem algumas experiências que têm sido bem-sucedidas para dar visibilidade a temas relevantes para a sociedade. Nós estamos também no CEBEDS, né? Sou parte do Conselho de Líderes do CEBEDS. Tenho conversado com a Marina também. Com a Marina. Bastante. A Marina tem trazido o tema de mercado de carbono e sustentabilidade de uma forma muito competente. E uma das estratégias que ela tem adotado com sucesso são posicionamentos da classe empresarial, né? Com cartas, com termos muito claros e objetivos do que é que nós enxergamos desses temas. E o tema LGBTI+, os direitos humanos de LGBTI+, que vamos dizer, o foco principal desse fórum aqui, é um tema que merece uma atenção tão grande quanto, né? A questão da diversidade e inclusão é fundamental para o país continuar progredindo. E eu estaria absolutamente à vontade de
participar de um processo desse, caso vocês julguem apropriado nesse momento aí de entrada de um ano onde talvez os debates se exacerbem, a gente declarar um posicionamento nesse sentido, com a carta coletiva, como signatários. Eu acho que pode ser uma iniciativa que traga luz ao tema e leve as discussões para um caminho construtivo. Eu acho que é nesse sentido que eu acho que podemos fazer algo de diferente nesse ano que vai entrar para tornar o debate produtivo. Perfeito, boa comparação, né? Alguns de vocês também conhecem lá a CEBEDES, que tem uma atuação muito consistente, né? Muito bacana, sempre teve, e posicionamentos muito claros, com uma agenda muito concreta. CEBEDES, o que é a sigla mesmo? É o Conselho Empresarial? Conselho Empresarial para Desenvolvimento Sustentável. É um chapter do World Business Council for Sustainable Development. Tá bom. Uma coisa fica aí para você pensar como Claro, Eugênio. Não, eu adorei. Bom. Uma coisa interessante é acreditado que uma boa ideia inspira, um bom exemplo arrasta, né? E nós tivemos sorte aqui nesse aspecto de LGBTI+, de ter um super, hiper empresário, CEO, que é o Pedro Bueno, né? Que aí, quando você coloca ele no conselho, ou seja, poxa, todo mundo viu que é o exemplo da companhia, né? Então, por quê? Porque é uma pessoa que representa essa categoria, é uma pessoa que representa o órgão máximo da companhia, uma pessoa hipercompetente, né? Pessoa de 31, 32 anos de idade, assumiu o império do pai aos, sei lá, aos 27, 28 anos, quando o Edson Bueno faleceu. Ele já era CEO da DASA com 24 anos, quer dizer, uma pessoa brilhante, né? E aí, quando você coloca... O Pedro está aqui com a gente, viu? Não aqui na reunião, mas a DASA está com a gente. O Pedro é um dos presidentes gays, né, que a gente celebra. Pois é, e ele faz parte do nosso conselho. Aí você coloca uma pessoa dessa no conselho, você, pronto, já deu uma mensagem geral, né? Então, o grupo de diversidade de LGBT na Localiza, poxa, tem um exemplo máximo de estar participando do conselho da Localiza. Então, isso eu acho que é bom quando você consegue pegar um negro, uma mulher, aí você dá um exemplo muito bom. Isso gera uma confiança de que é para valer, é muito legal. Representatividade, né, Eugênio? Quando você começa a ter representatividade na empresa, a gente começa a perceber que, de fato, as pessoas começam a olhar. A semana nossa que teve aqui, realmente, foi muito legal, porque um diretor nosso tem 2 filhas aí e declarou coisa que o pessoal achava ele que ele não ia, que assim, achava ele aquela pessoa mais old school, e a hora dele falar foi para nós essa comoção em geral. Então, acho que eu concordo contigo em gênero e grau, acho que, na verdade, é muito importante, nós temos que focar nisso. A ideia da carta, um documento que podia até estar junto com o IBGC, que a gente está lá junto, né? Eu estou sempre fazendo as parcerias, viu? Que apoiem vocês, né? Que nos apoiem no tema, mas que apoiem vocês, que dê segurança para vocês. Por isso toda a ONU está dentro do fórum, né? Para nos dar essa segurança, para a gente dizer, não estamos ali num oba-oba, numa coisa qualquer, tal, a gente está amparado aí, né? Por bons parceiros, tal. Se a gente for fazer isso, eu converso com a Marina e que vocês estão lá no CEBEDES também, nos conselhos do CEBEDES, da coisa toda, para a gente fazer um documento conjunto, né? Você acha viável, Caio? Só para... Estamos trocando ideia, hein? Não é uma eleição. Não, aqui, com não certeza. É uma votação, não, com certeza. Eu uma acho boa que esse ideia. A gente, não, com certeza. A gente gera visibilidade na mídia, né? Traz luz ao tema e gera debate na sociedade que é bastante produtivo, eu acho. Com certeza. E eu acho legal que a gente está conseguindo falar com esses diferentes fóruns, né? Porque nem sempre a gente tem todos os presidentes, claro, mas a gente ouviu, estou anotando aqui todas as coisas, porque na última reunião de conselho a gente já começou um primeiro rascunho. Eu sentei com o Ricardo, depois da Mais Diversidade, para a gente colocar em prática, colocar escrito as ideias que a gente teve naquela reunião de conselho. Estou anotando agora as coisas que vocês estão mandando, para daí a gente tentar ter um primeiro rascunho compartilhado com todos. E mais do que
um posicionamento diante das questões das eleições e que a gente sabe que mudam o futuro das nossas empresas e da direção do nosso país, é a gente conseguir dar voz e vez para essa comunidade que a gente abraça dentro das nossas empresas, dentro das políticas públicas de qualquer governo que venha assumir o Brasil. Então, para mim é um ambiente muito seguro, porque, como eu falo sempre, muito da diversidade dentro das empresas, eu acho muito importante que a gente consiga concatenar essas ideias e ter um discurso. E aqui no fórum a gente tem respaldo, porque tem a ONU, a gente tem tantos outros órgãos, o Instituto Ethos e todos os outros que têm nos acompanhado durante esse tempo. Então, as ideias são sempre muito bem-vindas, porque daí a gente consegue chegar a um consenso do que queremos aprovar, o que queremos mostrar para o governo, quais são os mínimos necessários e viáveis para que a gente consiga garantir os direitos de todos, que é o que diz a Constituição, e a gente precisa lutar por esse todos. É isso. Tá bom. Ó, minutos finais, quero aproveitar para dar recados, até porque a gente está gravando, então estamos aqui a nossa reflexão, que sirva também para outras pessoas, mas para vocês e outros que estão aqui, a gente está no processo de planejamento já de 2022, esse vai ser um dos temões para fora, mas a gente tem os desafios para dentro também, que a gente no planejamento estabeleceu 3 coisas, tudo em inglês, 3 pilares básicos, né, e eu acho que a gente vai repetir em 2022. Um deles, assim, como é que esse nosso aprendizado produz guidelines? E a gente não está conseguindo isso. Muita reunião, isso que a Mônica falou, dessa prática que é dela, de fazer a reunião e já anotar e já tirar dali. Então, a gente precisa começar a produzir. Alguns de vocês têm produzido material das suas empresas, que é ótimo, tá? Mas a gente precisa entrar em alguns consensos, porque tem um terreno baldio aí. Então, falar de licença maternidade, paternidade, que nem o exemplo do carro da noiva para carro de casamento, a gente precisa adaptar a coisa e nós juntos, empresas, é que vamos ajudar, inclusive até impactar aí políticas públicas nesse sentido. O outro pilar que a gente definiu é a advocacy, né? Então, a advocacy, que é isso, como é que a gente tem esse papel também para a sociedade, olha como a agenda ESG está nisso, né? Como é que a gente ajuda a sociedade a resolver melhor essas questões, né? Não deixar grupos conservadores ficarem usando isso, arruma outra coisa para fazer, né? Eles fizeram isso, eles tentaram chutar Santa, Nossa Senhora Aparecida, viu que era crime, não pode aquilo lá. A questão racial também não deu certo, porque tinha lei. Na questão LGBT, agora também tem lei, né? Pelo menos está lá a decisão do Supremo. Mas talvez pare de chutar a gente para chutar outro lá, mas que a gente fique atento a isso, né, para poder fazer o advocacy. E o outro é o impacto social. Aí olhando bem, né, não só no social, o patamar civilizatório também, mas olhando por conta da pandemia e da situação do país, com 52% de pessoas em situação de pobreza agora, ou de extrema pobreza, né? 13% de situação de extrema pobreza e aumentando, que a gente olhe também para nosso público, que aí vai parar, já está lá na base da pirâmide, mas vai parar mais ainda, né? A comunidade LGBTI+, sobretudo pessoas trans, sobretudo pessoas negras, que é a prioridade do fórum. Nós sentimos falta de planos de ação. Então, presidentes, as presidentes, os presidentes, aquilo que o Ricardo Neves falou, né, e que vai aprendendo aqui no fórum, mas assim, como é que a gente põe ali em prática é o plano de ação, né? E a gente vê que os indicadores, que os compromissos e os indicativos de ação, os indicadores de profundidade que a gente aprimorou agora com Ethos, nem sempre servem para fazer os planos de ação específicos de LGBT. Olha que coisa básica que eu estou falando, né? Mas a gente não sente. Nós não monitoramos, não é papel da Secretaria Executiva ficar monitorando isso. A gente acompanha, dá força, quer ver, mas aí eu queria que vocês ajudassem nisso também, da gente aí, bem para vocês, né? Que tivesse plano de ação. Ter grupo de afinidade não significa a empresa ter um plano de ação para cumprir com os 10 compromissos, para ajudar a vocês cumprirem os 10 compromissos. Estou falando para quem está aqui e para outros também, né? Ricardo Gondo, que prazer imenso, inauguramos aqui essas conversas, que o ano que vem nós vamos continuar em grande estilo, falando de sustentabilidade, agenda ESG, negócios sustentáveis, né, de olho aí no planeta e envolvendo os nossos temas todos aí do lado dito, né, social, como se tivesse divisão didática ali, porque está tudo interligado, né? Então, muito bom vocês estavam aqui, né? Palavras finais, Ricardo? Gondo.
Eu só tenho que agradecer aí a oportunidade, essa discussão, acho que é sempre um super aprendizado, como eu disse no início, eu tomei várias notas aqui também, eu também. E é um aprendizado contínuo. Muito obrigado, gente. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Obrigado a todos e a todas. Mais alguém? Obrigado, pessoal. Muito bom. Obrigado. Caio, tamo junto, troca, hein? obrigada mesmo. Use bastante o fórum lá, viu, né, Veracel? O Rafa Pagotto, que é fã lá, porque ele que estava no acolhimento lá. Não, eu, como conheço o negócio, e o setor veio. E o setor de agora está entrando a Stellantis no fórum. Acionem os seus setores, as suas cadeias de valor aí para virem também. Obrigado, viu, gente? Tudo de bom. Somos pontuais, não tanto hoje para começar, mas para terminar. Somos pontuais. Obrigado, viu? Obrigado. Boa semana, pessoal. Fique bem. Tchau, tchau. Mônica, depois a gente troca aí as nossas anotações aqui, que eu sei que você faz. Tá bom, querido. Obrigada, beijo. Até mais, gente. Tchau. Evelyn, obrigado, viu? Aí, nem falei de você lá.